Olá, começa agora Negócios e Carreira, Prosperidade Financeira. Você quer ganhar dinheiro? Acompanhe o programa de hoje que você vai saber como reorganizar o teu modelo mental para a prosperidade financeira. Negócios e Carreira é um projeto patrocinado pela DP Total Consultoria. O brasileiro está entusiasmado, os empresários estão retomando o controle das suas empresas. E para colocar a tua empresa no trilho e tomar alta velocidade, você precisa de um planejamento estratégico. E a DP Total Consultoria tem esse projeto para você. Acesse www.dptotal.com.br. Olho de Tigre é um patrocinador que trabalha com desenvolvimento e gerenciamento das emoções. Acesse o site da Olho de Tigre e acompanhe os treinamentos. Galante Design, a empresa que coloca a tua empresa em destaque nas redes e na mídia social. E por fim, a MySkills Inteligência e Performance. Você que é profissional da área de gestão de pessoas, você ainda faz recrutamento usando o currículo, guardando o documento em pastinhas de arquivo morto? Mudou a tecnologia. O MySkills está para isso, ok? Olá, estamos de volta com Negócios e Carreira. Hoje é o segundo programa aqui junto com a Sandra Martinhago, ela que é especialista na questão do funcionamento da mente, as emoções, ela é diretora do Nefest, é professora, é instrutora, enfim, é uma colega de trabalho profissional. E nós estamos falando sobre finança, prosperidade financeira. No programa anterior nós falamos muito com relação à mentalidade do indivíduo no aspecto geral. E no programa de hoje nós queremos falar com relação à cultura organizacional, a empresa, diretores, gerente, equipe, não é? Então, às vezes, a empresa deixa de prosperar financeiramente pelos modelos mentais ali, né? Sandra, muito bem-vinda de novo ao Negócio de Carreira. Obrigada pelo convite novamente, continuando a nossa bateria aqui, né? Essa bateria de conversa. Prosperidade financeira. Quando fala em felicidade sobre finanças, existe uma diferença em ser rico e ter muito dinheiro, porque a felicidade está muito relacionada ao prazer que eu tenho com as coisas. E a inveja está relacionada também à ausência do que eu tenho. Eu já vi gente andando de fusquinha, feliz da vida, e o pessoal passando de BMW, triste e frustrado. Então não é o valor do bem que determina a felicidade, mas sim o prazer e o sentimento que a pessoa tem em curtir as coisas que já conquistou na vida, não é verdade? É verdade. Por exemplo, se eu perguntar para você, se você quer matar a fome ou ser feliz, o que você quer? Eu quero matar a fome. Isso vai ser o que todo mundo vai fazer, tá? Porque é uma questão de sobrevivência. Sim. Então, se a felicidade ela acaba pondo em risco a minha sobrevivência, eu não vou querer ela, eu vou optar aquilo que me mantém vivo. E aí, o que a gente precisa entender de felicidade? Porque a felicidade é uma coisa que a gente conquista no caminho. No caminho. Então, nós somos felizes no caminho. Depois que você conquista, acabou. Aí você precisa de novo Você precisa de outra coisa. Então, quem quer conquistar para ser feliz, nunca vai ser. Não vai curtir, né? Não vai curtir. Então, eu preciso viver essa felicidade no dia a dia. Então, a felicidade é o quanto eu sou capaz de ser grato com aquilo que eu tenho. O gancho que eu ia pegar é exatamente isso, com relação porque a Bíblia fala, em tudo dai graças, né? Porque todas as coisas já estão aí, né? A fé está muito relacionada àquilo que eu não vejo, acredito e já tem que ser grato por isso, não é? Então, a gente está falando sobre prosperidade financeira. A empresa, né? O executivo, ele faz um esforço muito grande para que ele consiga construir a empresa dele, manter a empresa dele, o produto no mercado. E aí vem agora, por exemplo, um pós-crise aqui. Né? Na verdade, o Brasil ainda está num procedimento de limpeza. Nós estamos trabalhando baseado na bandeira, a ordem e o progresso vai vir depois, né? Isso. Vamos fazer a limpeza primeiro e jogar... E acreditar que o progresso chega. O progresso virá. Então,
Agora, com relação a essa questão da cultura organizacional, a mentalidade do empresário, o executivo, aquele que reclama, aquele empresário carrancudo, aquele que ele é avarento, sabe, aquele discurso negativo, o quanto que isso impacta na prosperidade da própria empresa? Então, o que acontece é o seguinte, o empresário ele não leva para dentro de uma empresa só o conhecimento dele teórico, né, e profissional. Então, o Prêmio Nobel de Neuroeconomia, o Daniel Kahneman, ele quer pensar rápido, pensar devagar, é um dos livros dele, ele defende a tese de que o que faz com que um diretor de empresa tome as decisões na sua empresa são as suas experiências, aquilo que ele aprendeu no mercado, ou são as vivências emocionais dessas experiências. Okay. E a grande descoberta do Daniel Kahneman foi que são as experiências, das vivências emocionais. Então, não é a minha competência de estudo que vai determinar como eu vou trabalhar. Sim. Quem nunca viu um chefe fazer biquinho numa reunião porque ele foi contrariado? Né? Então, inconscientemente, um alto executivo sobre estresse, ele pode estar tomando decisões na empresa dele, financeiras como um feto, como um bebê, sim, como uma criança de 3 anos. Agora, imagina uma criança de 3 anos, um bebê, tomando decisões financeiras na sua empresa. Isso parece um absurdo. Mas isso é que faz uma pessoa, às vezes, ser mesquinho, segurar. Por quê? Porque ele tem uma história, principalmente de fome, sim, de necessidade. E, às vezes, um empresário que vem de baixo, e isso é uma grande realidade brasileira. Sim, é uma característica nacional, né? A característica do Brasil é uma geração que vem de baixo, e aí nós temos a geração que entra de cima e perde tudo, vai para baixo. Por que isso acontece? Primeiro, nós temos essa geração que ou dava certo ou dava certo. Ela não tinha opção. Não tinha. Ela não tinha opção, ela tinha que trabalhar, ela tinha que produzir, ela não tinha uma segunda chance, ela não tinha um pai rico, ela não tinha como conquistar. Então, o que acontece, às vezes, quando essa pessoa chega num auge financeiro, numa empresa, que começa a fracassar, ela não tem permissão para ser rico, ela não tem permissão para ter aquilo, porque a família não tem. Então, às vezes, dependendo daquilo que ele ouviu, se nós não temos dinheiro, mas nós somos unidos. Somos uma unidade, né? Nós não temos dinheiro, mas nós somos felizes. Nós somos pobres, somos limpinhos? Somos pobres, mas somos limpinhos. Quer dizer, são desculpas para manter eu na pobreza. Para que eu fique ali. E se contentar com pouco, né? Exato. Então, eu não preciso fazer um exercício de avançar, porque se eu quero ser feliz, está tudo certo. Se eu quero união, está tudo certo. Aí eu invento de fazer sucesso. Pois é. Que absurdo é esse? Como que você inventa de dar certo na vida? E os seus irmãos? Seu pai, sua mãe, que não tem dinheiro, que não pode. E aí o que acontece? Às vezes eu tenho birra de ter que ajudar esse povo que não faz nada. Mas ele também está preso nos seus modelos mentais. Aí eu sou capaz de falir a minha empresa só para não ajudar aqueles infelizes. Olha que doidura. Como esse macaco é louco. Entendi. Terrível isso, hein? Terrível. Então, o que é melhor? Você ajudar cada vez mais e ficar mais rico? Ou você falir só porque você não quer ajudar? Pois é. Ainda quer dizer que está presa aí aquela sensação de avareza, de egoísmo. Tem muita sentimento negativo em relação a isso. É querer provar para o outro, né? Exato. Eu não vou sustentar esses vagabundos, então fale. Né? E aí, por que eu vou falir? Eu não vou falir não é porque eu não quero sustentar. Eu vou falir porque eu não tenho permissão. Nossa, isso daí é terrível. Eu não tenho permissão para viver bem, para comer bem, enquanto eu sei que outros estão passando fome. E eu também não quero dar, porque eu acho que eles têm que se montar. Porque foi difícil para eu conseguir, agora você tem que dar valor. Então, aí eu acabo me prejudicando. E sabe o que é interessante nesse sentido? O empresário, às vezes, consegue contratar o gerente adequado para falir ele. Especialista para quebrar a empresa dele. Especialista para quebrar a empresa dele. Por quê? Porque ele não pode assumir essa responsabilidade. Ele terceiriza.
ou ele tem uma pessoa que trava o sistema para que ele tenha lucro, para ele poder dizer para a pessoa, olha, não tem dinheiro para te dar. Entendi. Faz sentido esses dois modelos mentais aí. Daquele que ele não tem a permissão, né, inconscientemente, mas para que ele não se torne vítima, ele contrata alguém que é parecido com ele para que ele jogue a culpa. Né? Ó, fulano de... Eu já escutei vários empresários falando isso. Eu tinha um gerente, um administrador, o cara me quebrou. Aí eu falei assim, mas você não controlava? Eu gosto de trabalhar o método 3Cs na gestão de pessoas, né? Que é o confia. A pessoa fala assim, não, mas fulano é da minha confiança. Falo, ótimo, perfeito que é da tua confiança. Só que você tem que trabalhar os 3Cs, que é o confia, o controla e o confere. Né? Eu confio em você. Cadê o método de controle e cadê o comprovante? Porque se não tiver uma forma de conferir, eu não vou... E o conferir ele vai fortalecer a confiança. Então, isso está relacionado àquele que ele tem ele transfere a responsabilidade. E aquele empresário que ele tem na característica dele, o dom de prosperidade, ele tem um discurso positivo, entusiasmado, né? Ele encoraja o time dele, e aí ele tem aquele gerente, aquele encarregado, que a Zé dá até pé de boldo lá, né? O cara, né? Não, dizer besteira, esquece daí. Como que acontece com essas pessoas que estão ligadas à gestão também, é intermediário, né? O executivo e o líder que ele contamina. E ele pega lá toda a mentalidade dele, o macaco dele, né? Ele distribui o macaco dele para os demais colaboradores. Como que identifica isso e como isso afeta uma empresa? Então, o empresário ele tem que estar focado e entender que os funcionários, as empresas, aquelas pessoas que estão ali, ele acaba sendo uma projeção do que ele acredita. Tá? Então, parece louco isso. Dizer, poxa, aquele funcionário que não prospera, uma projeção minha. Olha, pode ser alguma coisa que você precisa resolver. Então, eu digo assim, que toda crítica, toda condenação, todo julgamento é uma autocrítica, é uma autocondenação. Voltando no tema, não é julgando que será julgado? Então, todo julgamento que eu faço a alguém é um julgamento que eu faço a mim mesmo. Sim. Então, se eu digo assim, olha, eu tenho um funcionário que não se dedica muito. Ok. Eu também não me dedico ou eu precisaria descansar um pouco? E aí eu tenho ali um funcionário para denunciar que eu preciso parar um pouco. Então, às vezes, olhar os sinais que aparecem... Que é a devolutiva, é o feedback do próprio comportamento. Feedback do próprio comportamento. Ok, a minha equipe está atraindo pessoas que não estão produzindo o que deveriam produzir. Eu estou produzindo. Ok. O que isso quer me dizer? Por que eu estou permitindo isso? Porque, de alguma forma, tem uma permissão. Né? E a gente encontra muitos problemas, muitas vezes, nas empresas familiares. Sim. Então, esse é um outro grande problema aí, que é a empresa familiar, não é? Porque, às vezes, não tem claro quais são os papéis, quais são as responsabilidades, quem são as autoridades, e aí confunde, né? Eu sempre falo assim, aquele que não consegue resolver o problema do relacionamento familiar, ele acaba levando o problema do trabalho para a cama, e da cama para o trabalho, né? Exatamente. Que aí ele o casal vai para a cama e falar dos boletos, né? E aí falar do boleto já era. Já foi. Aí ele perdeu o momento da felicidade, né? Porque a felicidade durante o caminho ali, né? E com relação àquele colaborador que vive pedindo vale, pedindo aumento, sabe aquele que chega com a continha de água, com a continha de luz, que ele sempre gosta de contar uma historinha de ineficiência ou de um problema para mexer com o sentimento do outro, né? Para que ou ganhar um aumento ou ganhar um vale. Então, o empregador, o pessoal do RH, ele precisa ter em mente que esse funcionário está vendo ele como uma autoridade e muitas vezes como um pai. Ah, okay. Então, o meu macaco, ele não diferencia a minha família da minha empresa. Ok. Então, eu transfiro para a minha empresa a minha família, porque nós vivemos muito mais tempo na empresa do que com nossos próprios familiares. Então, esse macaco aqui, ele é doidinho de pedra. Se o racional não entrar no negócio, ele só faz loucura. Então, ele vai olhar
o empresário, o dono da empresa, como pai. E o pai está lá para quê, né? Para dar dinheiro sem nenhum esforço. Principalmente na nossa cultura desses milênios. Essa turma que está chegando aí, porque é a turma do suquinho no sofá, Sim. é a turma do controle. Traz aí um lanche para mim. Tá? E aí o cara tem que sair desse sofá para ir trabalhar na sua empresa, para ganhar um salário mínimo, que com uma pressão psicológica o pai dá. Sem ele fazer nada. Só se ele fosse doido. Sim, faz total sentido em relação a essa geração aí do comodismo. Sandra, estamos chegando ao final de mais um bloco, daqui a pouco a gente volta para o último bloco. Então você que está aí acompanhando o nosso Negócio e Carreira, nós estamos falando sobre a questão da prosperidade financeira no mundo dos negócios, na questão organizacional. Já voltamos já no próximo bloco, ok?